áudio tá ok, a iluminação tá ok, câmera ok. Estamos ao vivo em mais um Senac ao vivo. Hoje para falar de um assunto muito legal, o futuro do rádio e a euforia dos podcasts. Mas antes quero saber como é que você tá? Tá tudo bem por aí? Como é que tem sido esse momento de isolamento social aí para você? Tá fácil? Tá difícil? Tá difícil, né? Tá complicado. Mas é por isso que o Senac tem feito essas ações, para estar mais perto de você, que é nosso cliente, que é nosso aluno, que é alguém que gosta da marca Senac, já estudou no Senac. E a gente tem feito uma série de lives, de encontros virtuais, para mostrar para você outras possibilidades de encarreiramento. Você certamente conhece alguém que perdeu o emprego por conta dessa pandemia. E de repente essa pessoa está pensando nesse momento em dar uma guinada na vida profissional, buscar uma outra profissão, buscar uma nova formação técnica, ou se a pessoa já trabalha em uma determinada área, de repente está pensando em se aprofundar um pouco mais dentro do mesmo segmento. E é aí que o Senac pode te ajudar. Né? São diversas formações nas diversas áreas do conhecimento. E a gente está aí disposto a te ajudar na retomada. Quando a gente voltar ao novo normal, o Senac vai estar de portas abertas te esperando para te ajudar a se desenvolver profissionalmente. E aí vou falar um pouquinho de São Miguel Paulista. Em São Miguel Paulista você vai encontrar uma unidade Senac grandiosa, é a maior unidade Senac do Brasil. E lá você vai ter formações na área de gestão e negócios, você vai ter formações na área de gastronomia, hotelaria, informática, TI e, claro, comunicação, que é a nossa praia. Você vai encontrar as formações em rádio e TV, teatro, você vai encontrar as formações em fotografia, multimídia, tudo isso disponível para te ajudar a se aprimorar, a se desenvolver profissionalmente. Se você quer trabalhar no rádio, então, cara, hoje a gente vai receber aqui umas feras, hein? Só gente bem sucedida. E te garanto, todos eles passaram pelo Senac. Todos os caras que estão brilhando no rádio aqui em São Paulo, certamente passaram pelo Senac. Então tá aí, ó, fica a dica para você. E quer saber de uma coisa muito importante? O Senac, para ajudar as pessoas nesse momento de dificuldade, está oferecendo 30% de desconto nas formações técnicas. 30% de desconto. E ainda ampliou a possibilidade de parcelamento para inúmeras parcelas, para poder caber no seu bolso, no bolso de quem está precisando, beleza? Acesse o site senac.sp.br ou melhor, sp.senac.br, dá uma olhada na programação, verifica qual a unidade mais perto da sua casa, mais próxima da sua casa, e se você puder estar com a gente em São Miguel Paulista, certamente será muito bem-vindo, será muito bem-vinda, beleza? Bora lá então falar do nosso tema, o futuro do rádio e a euforia passageira dos podcasts. Caramba, será que é isso mesmo? Bom, para me ajudar a construir esse painel, deixa eu colocar aqui uma imagem bacana para você ver. O futuro do rádio e a euforia passageira dos podcasts. Para me ajudar a construir esse painel, eu convoquei uma seleção de craques do rádio. Gente da primeiríssima linha do rádio brasileiro para nos ajudar a compor esse painel e entender para onde caminha este meio de comunicação tão maravilhoso. Vamos nessa? Então, antes de começar, eu vou te convidar para fazer... Vem comigo. Gente, esqueci de fazer a oração. Nossa Senhora da Banda Larga, não deixe que essa conexão trave ou que ela caia, porque deu muito trabalho produzir essa live. E se isso acontecer, vai ser muito triste e frustrante para todos nós. Vamos lá então para começar esse debate. 1 minuto de silêncio pela morte do rádio. E aí, será que o rádio morreu? Se morreu, morreu como? Nós vamos descobrir já já. Porque antes a gente vai ouvir os colegas, os profissionais do rádio, para entender para onde esse veículo está caminhando. Eu tenho as minhas impressões, vou compartilhar com vocês no decorrer do programa, mas vamos construir junto aqui. Para começar, deixa eu ver onde a gente vai aqui. Ó.
A gente vai falar com a Bia, porque eu tenho que te fazer um convite. Você quer dar a sua opinião sobre para onde caminha o rádio, qual é o futuro deste meio de comunicação maravilhoso? Pode deixar o seu comentário. Hoje não dá para fazer pergunta. Você deixa o seu comentário, que a Bia está mapeando tudo e vai trazer as informações para a gente ao vivo, viu? Deixa eu ver aqui onde está a Bia. Bia. Vamos lá. A Bia está de olho aí nos comentários. Você pode fazer a sua observação de para onde caminha o futuro do rádio. E os podcasts? Você é consumidor de podcast? Achei a Bia. Vai, Bia, fala pra gente. Boa noite, Marcelo. É isso mesmo. Eu estou aqui acompanhando a live. Pode colocar sua opinião que eu vou repassar e vou ajudar a construir esse debate do rádio. E fique de olho nas nossas redes sociais e acompanhe a nossa programação do Senac ao vivo. Boa noite, Marcelo. É isso mesmo. Eu estou aqui acompanhando a live. Pode colocar. Boa noite, Marcelo. É isso mesmo. Eu estou aqui acompanhando a live. Não é fácil não operar o switcher, falar com vocês. Mas vamos lá, vamos nessa. Vamos direto agora. Para onde a gente vai? Top FM São Paulo. Vamos conversar com meu amigo Edu Lima. Edu Lima, Top FM São Paulo. Cadê o Edu? Localizando aqui o Edu. O Edu vai responder pra gente o que ele acha sobre o futuro do rádio. Para onde caminharemos? É ao vivo. Top FM São Paulo. Edu Lima. Tá lá o Edu. Tá na rádio, hein? Tá na rádio. É ao vivo. Top FM, Zezé de Camargo e Luciano Foi aqui na sequência Top, uma hora inteirinha de música pra você, sem um intervalo comercial. Para mandar mais alô aí pelo nosso WhatsApp que tá bombando, 999-892799. Beijão pra você, Nete de São Mateus, Zona Leste de São Paulo. Mandando um beijo especial pro maridão Mauro e pros filhos também, né? Guilherme e Giovana e irmã também, né? Ouvindo a Top FM. Valeu, gente. Obrigado aí pela sintonia, pessoal de São Mateus, curtindo a gente nesse finalzinho de noite. Quem mais aqui também, mandando boa noite pra gente? Beijo pra você, Maria de Fátima, Fatinha do Capão Redondo também, né? Debaixo do edredom, curtindo a Top FM, lá quentinha. Já botou um montão de pares de meia pra espantar o frio e ouvindo da Top FM. Valeu! Beijo mais uma vez para você também, Sumaya Said, que tá aí em Poços de Caldas curtindo a gente pela internet, pelo nosso site topfmsp.com.br, e um beijão para você também, viu? Maria Eliane Loz curtindo nossa programação. Valeu pela companhia! E aí, gente do Senac, pessoal que tá na live, curtindo essa live maravilhosa nessa noite de terça-feira aí, com o meu grande amigo Marcelo Nascimento, obrigado pelo convite, prazer sempre participar de tudo que o Senac faz. Foi onde eu me formei em 1995, recentemente, há 2 anos atrás, fiz um curso de locução comercial também no Senac da Lapa. Para mim, é uma das melhores instituições de ensino do Brasil, ainda mais quando se trata de comunicação, seja rádio, seja locução publicitária, enfim. Bom, vamos falar do futuro do rádio, que é o tema da live. A Top FM, por exemplo, né, nessa época de pandemia, está sempre informando os ouvintes, colocando os ouvintes a par de tudo que está acontecendo, informação em tempo real aqui em 104,1, pelo site, pelo aplicativo, também no nosso Instagram, @TopFMSP, as notícias que a gente coloca durante o dia aqui na Top FM, que a gente lê, que a gente fala no ar, ficam lá no nosso Instagram, no nosso site também, para os ouvintes também ficarem por dentro de tudo que está acontecendo em época de quarentena. Temos também o nosso podcast no nosso site, para quem quiser acompanhar a programação da Top FM, ouve no rádio, ouve no site, ouve no aplicativo e também ouve quando quiser, a hora que quiser, ouve quantas vezes quiser no podcast, que fica lá com alguns programas durante algumas semanas para você, ouvinte da Top FM, poder ouvir e escutar quantas vezes quiser, né? Algumas rádios trabalham hoje em várias plataformas. Exemplo, o Jovem Pan, onde eu trabalhei também por quase 3 anos. Tem o rádio, a frequência 100,9, tem o AM e tem o Panflix, que é o canal deles no YouTube, recentemente aí inaugurado, né? Sendo usado sempre atualmente pela Jovem Pan, um canal no YouTube exclusivo, que é o Panflix, que transmite alguns programas do rádio, tanto do AM como também do FM, em tempo real também no YouTube,
canal Panflix. É mais um sinal aí do futuro do rádio. O rádio que, recentemente, numa pesquisa que foi feita aí, é, e sempre vai ser, na minha opinião, um dos veículos mais ouvidos, né? Ele supera aí em informação, em tempo real e tudo mais. Ele supera a TV, supera o jornal, supera a internet também. É só colocar a musiquinha aqui no ponto, estamos ao vivo aqui na rádio. Só deixar aqui no jeito para a gente não dar buraco, né? Não pode dar buraco, senão o negócio fica feio aqui. Então é isso. Algumas rádios hoje também, elas usam também uma nova versão do Pulsar. O Pulsar, que é um dos programas mais usados no Brasil inteiro para a gente tocar música, soltar vinheta, soltar comerciais. O Pulsar lançou recentemente, há mais ou menos um ano, e algumas rádios já usam, um sistema onde você toca as músicas, como é o Pulsar de hoje, que a gente usa aqui na Top FM, mas ao mesmo tempo que a música toca aqui, no site você vê o clipe do artista, né, da cantora, do cantor que está tocando na rádio. No site você vê o clipe e na rádio você ouve a música. Quando o locutor entra para falar alguma coisa, para desanunciar, para interagir com os ouvintes, as câmeras que ficam do lado da mesa, aqui perto da gente, elas ligam automaticamente, se ligam automaticamente e começam a transmitir o locutor através do site. Quer dizer, a música está no ar, o clipe está no site, a música no ar da rádio, na frequência que a rádio transmite, e quando o locutor vai falar, aquele clipe é cortado e quem aparece no site é o locutor, que é mais uma prova, e também essa nova versão do Pulsar, que para mim é um dos melhores programas para se usar em rádio, inclusive o Senac também usa o Pulsar. Essa versão nova do Pulsar faz isso, transmite a programação 24 horas ao vivo no rádio e também pelo site, onde o locutor passa a aparecer no site também. E tem como exemplo da Jovem Pan, tem outras rádios que transmitem a programação no rádio, em FM ou AM, e através de algum canal criado no YouTube também. O rádio sempre está se inovando, se reinventando, informando, levando o melhor para os ouvintes, ainda mais nessa época de quarentena, né? A gente informa, a gente diverte o ouvinte, a gente está pertinho do ouvinte todos os dias. Esse é o rádio, e o futuro do rádio promete. Pessoal que está acompanhando a live aí, ó, se liga, hein? Se liga, porque vem muita coisa pela frente para esse mundo enorme que para mim não tem, esse mundo do rádio não tem fim. Ele nunca vai deixar de se inovar, de se reinventar. Sempre haverá o futuro para o rádio. Então se prepare bem, se prepare no Senac de preferência, com professores de gabarito que sabem ensinar de verdade, como o Marcelo Nascimento, por exemplo. Valeu, gente! Muito legal participar com vocês nessa live, nessa noite de terça-feira. Abraço para vocês. Fui! Valeu, Edu Lima. Como eu disse para você no começo dessa live, mais um profissional formado pelo Senac de São Paulo, brilhando aí na Top FM. Valeu, Edu, uma honra ter você com a gente nesta transmissão. E aí o Edu já aponta um caminho. Rádio na internet, multiplataforma. Será que é isso mesmo? Rádio na internet, multiplataforma. Mas aí você entrega o mesmo conteúdo numa plataforma diferente? É cross-mídia? Ou não? Para cada plataforma você faz um conteúdo diferente? O que você acha? Vamos ouvir os mestres, os professores da casa. Vou convidar aqui o meu amigo Eduardo Moraes, professor de rádio do Senac de São Bernardo do Campo. Edu, diz pra gente, para onde é que caminha o rádio? Qual é o futuro desse veículo maravilhoso, na sua opinião? Diga lá. Beleza? Bom, você me perguntou qual é o futuro do rádio, o que eu penso, né, sobre o futuro do rádio. Cara, eu acho o seguinte, o rádio nesses quase 100 anos, ele evoluiu bastante. Ele, desde som, equipamentos, a linguagem também, é um veículo que tem sobrevivido durante muito tempo, tem se apropriado dessas novas mídias principalmente, e eu acredito também que os demais veículos devem muito ao rádio, né? Vários profissionais fizeram escola no rádio e se dão bem em outros veículos, graças ao conhecimento que eles adquiriram no rádio. O que eu acho importante destacar também, em tempos de pandemia,
o rádio acabou sendo uma tecnologia barata, né? Nós temos aí exemplos de alguns estados, que não por iniciativa federal, mas sim iniciativa própria, que estão levando, né, o conhecimento para as pessoas novamente, ou seja, o ensino EAD, coisa que o Roquete Pinto já fez lá atrás, no comecinho do rádio, né? Então ainda é uma tecnologia barata, em lugares que as pessoas muitas vezes não têm acesso à internet, ou isso é muito caro ainda, então essa ainda é uma tecnologia barata. Uma outra coisa que eu acho legal também destacar, ainda em tempos de pandemia, é a volta aí do cinema no estilo, né, no jeito, no modelo drive-in, que é uma coisa que é muito positiva, nesse sentido das pessoas conseguirem ir ao cinema novamente de uma maneira mais segura, utilizando-se de uma frequência do rádio para poder ouvir o som daquele filme. Então eu acho isso interessante, né? Assim, a gente resgatar coisas que o rádio já fez há muito tempo e volta a fazer num momento de crise, né? Falando ainda nessa questão de ser uma mídia muito barata, né? Ou seja, as pessoas não precisam de dados ou de pacote de dados para poder ouvir rádio nos seus aparelhos celulares, nos seus smartphones, enfim. Então acho que isso é legal destacar, né, com relação ao rádio. É claro que algumas coisas, algumas tentativas talvez não foram para frente, ou o rádio não foi tão valorizado na sua digitalização. Tanto que eu me lembro que tem um vídeo, se eu não me engano é um vídeo promocional da Transamérica, que eu acho que isso acabou não acontecendo. Era uma campanha de 2015 chamada Radio Music School, que a ideia era utilizar o RDS para ensinar as pessoas a tocarem as músicas, né? Ou seja, as cifras das músicas apareceriam como texto para que as pessoas acompanhassem ali no violão, no baixo, etc., e aprendessem a tocar aquela música. Eu acho que essa campanha acabou não acontecendo, mas era uma baita de uma sacada para continuar chamando a atenção das pessoas nesse meio tão disputado que a gente vive hoje. Ou seja, se as pessoas querem ouvir música hoje, elas têm aí vários streamings que elas podem se beneficiar. E o podcast, por exemplo, ele vem resgatando algo que o AM já fazia lá atrás, né? Ou seja, se as pessoas querem um bom papo, elas recorrem aos podcasts, coisa que talvez o rádio está voltando a fazer esse tipo de coisa. E eu acho que esse é o caminho, né? Já que as pessoas talvez já não ouvem mais tanta música pelo rádio como se ouvia antes, talvez o que está faltando seja um bom papo, né? E até as próprias bandas, né, mudaram aí o seu jeito de lançar música na internet, está aí para isso também. Então o que eu penso sobre o futuro do rádio é isso, cada vez mais tentar se reinventar nos assuntos, e o rádio tem feito isso muito bem. Ele tem sobrevivido aí e tem juntado as novas mídias para que ele continue sobrevivendo, e eu acredito que ainda vai ter fôlego ainda durante muitos anos aí. Valeu? Abraço para você e para todo mundo que está assistindo essa live aí. Valeu, Edu! Aí o Edu levanta uma outra questão para a gente refletir. O rádio prestando o serviço público, ele lembrou o Roquete Pinto, que quando criou a Rádio Nacional lá no Rio de Janeiro, há muito tempo atrás, tinha essa missão, essa ambição de levar conhecimento, de levar educação para as pessoas por meio das ondas do rádio. E agora, nesse momento de pandemia, alguns municípios, aqueles que têm rádios educativas ou educadoras, se utilizaram do rádio para fazer a mesma coisa, para que as crianças que estão em casa nesse momento pudessem ter acesso aos conteúdos estudantis. Será que o futuro do rádio é prestação de serviço público? Não sei. E o rádio como tecnologia auxiliar? O Edu trouxe aí a questão do cinema drive-in, utilizando a frequência do rádio para transmitir o som do filme. Possibilidades. Eduardo Moraes, docente de rádio, Senac São Miguel Paulista? Não, Senac São Bernardo do Campo, São Miguel Paulista sou eu. Lá em Santana você vai encontrar o Sérgio Luiz, locutor da Gazeta FM, baita profissional. Na Lapa era o Wagner Ferraz, meu brother. Agora não sei quem está por lá, mas eu sei que tem um cara muito bem qualificado para te auxiliar, caso você queira estudar rádio em qualquer uma das unidades do Senac em São Paulo. E ainda com os colegas docentes, vou convocar agora Carlos Valério, docente de sonoplastia no Senac de São Miguel Paulista. E além de ser docente de sonoplastia, Carlão trabalhou muito tempo na Rádio Eldorado, trabalhou pelo menos uns 15 anos na Rádio ABC. É um cara que sabe do que está falando. Carlão, diz aí, para onde caminha o rádio? Boa noite, Marcelo. Boa noite para quem está na live aqui com a gente.
Obrigado pelo convite aí para falar sobre o futuro do rádio. Bom, eu não creio que o rádio vai acabar, mas eu acho que cada vez mais ele tem que fazer uso das ferramentas atuais para fortalecer a sua existência, né? Para continuar existindo. Acho que cada vez mais tem que se apropriar do uso de vídeo na transmissão. Acho isso muito interessante, muito positivo. Outra coisa, fazer muito uso de redes sociais. Eu acho que é uma forma de você atingir, né, um número maior de ouvintes, né, ou de receptores, né, não sei como a gente pode chamar uma pessoa que acompanha a rádio por outra plataforma, né? Mas enfim, é uma pessoa que está ali ligada na programação. Uma questão importante que eu acho que traria muitos benefícios para o rádio é a digitalização, que é um negócio que está parado no Brasil, né? Que tinha um projeto em 2009 que vinha se desenvolvendo, já tinha um sistema definido de transmissão, mas que parou. Acho que essa digitalização vai trazer muitos benefícios para a existência do rádio e para o seu fortalecimento. Outra questão que eu gosto de pensar no futuro do rádio, né, para pensar o futuro do rádio, é a questão da publicidade. A gente tem vários formatos ali de rádio que a gente conhece, né, o merchan, o testemunhal, e tem aquele break fechadinho ali, né, aquele pacote de anunciantes que a gente entrega para o ouvinte. Eu acredito que esse pacotinho de anunciantes podia ser diluído de uma maneira diferente na programação para você não perder a atenção do ouvinte. Acho que isso é uma forma de você, né, pensar no futuro do rádio, até porque a rádio precisa de anúncio, mas cada vez mais a gente se dá né, enquanto receptor, o privilégio de não querer acompanhar a publicidade, né? Quando tem publicidade num site, você pula, você nem passa o olho naquilo ali. No rádio, baixa o volume e tal, então eu acho que a gente precisa desse anúncio e por precisar, a gente precisa repensar a forma como a gente entrega esse anúncio para o ouvinte de rádio. E uma questão que eu quero deixar aqui para reflexão é que, né, para um veículo de comunicação continuar existindo, ele precisa cativar novas audiências, né? Novos ouvintes, no caso do rádio. Mas é uma questão que eu quero deixar aqui para vocês refletirem. Como que a gente faz para cativar novos ouvintes, para conquistar novos ouvintes? Certo? E é isso. Obrigado. E aí? Uma nova estratégia comercial para colocar as inserções comerciais para ser interessante para o ouvinte e também para quem está anunciando. Será que essa proposta do Carlão faz sentido? E como é que a gente chama esse cara que está consumindo o conteúdo nas diversas plataformas? Eu chamo ele de consumidor. Estou com dificuldade de chamar o cara que ouve o rádio de ouvinte. Para mim ele é um consumidor de conteúdo. E para você, coloca aí no comentário, no chat, que daqui a pouco a Bia vai passar para recolher as informações para entrar ao vivo aqui com a gente. Muito bom, Carlão. Obrigado pela sua contribuição. Uma honra ter você conosco. Deixa eu chamar outra fera aqui, ó. Essa, quem é da Zona Leste, quem ouve Transcontinental FM, certamente conhece. Quando eu nasci, ele já estava na Transcontinental. Vê se você conhece esse cara aqui. É o J. Santos. Fala, Jota! Fala, galera do Senac São Miguel. E aí, galera, beleza? Professor, grande Marcelo Nascimento, hein? E vocês estão bem de mestre, hein, meu? Um abraço, meu querido. Então, sobre essa coisa do rádio, nossa, mas eu já ouvi tanta coisa. Eu esqueci de me apresentar, né? Muito prazer, viu, gente? Eu sou o J. Santos, da Rádio Transcontinental. E estou na Transcontinental 27 anos, 38 anos de rádio. E olha, eu já ouvi coisa do rádio, hein? E principalmente quando começou a chegar toda essa tecnologia, aí falou, Jota, aproveita que o rádio vai acabar, não sei o que lá. Aí, né, pinta aquela dúvida, a duvidazinha começa a conversar com você, né? Então você fala, epa, será? Então, mas muito pelo contrário, né? O rádio ele trouxe a imagem também, né? O imediatismo da televisão, eles conseguiram com essa coisa, qualquer lugar abre um celular aí com internet, com Skype, tá no ar ao vivo, né?
O imediatismo do rádio eles conseguiram, mas também nós conseguimos trazer a imagem para o rádio. Então, quem não se adaptar às tecnologias, não investir nas tecnologias, nas redes sociais, viu, ô Marcelo? Tá perdido, tem que investir. Tem que investir. E o rádio tem muita vida longa. Vocês, alunos aí, ó, venham nos substituir. A gente precisa de vocês. O rádio não vai acabar nunca, muito pelo contrário, o rádio está se fortalecendo. O futuro do rádio eu vejo enorme, sabendo usar as ferramentas que nós temos aí, né? Entendeu? O Facebook, o Instagram, o YouTube. Então, tá lindo pro rádio, né? É fogo que antigamente não conhecia o Jota, não conhecia locutor nenhum, né? Agora tá cheio, dá pra ver os feinhos na rede social, né? Gente, é isso aí, o rádio é eterno, tá bom? Beijão pra vocês, um abraço e ó, grande alunos, venham nos substituir, tá bom? Marcelo Nascimento, meu abraço, meu querido, grande mestre, tchau. Valeu, J. Santos, fera do rádio, 27 anos de Transcontinental, você é louco, sabe tudo de comunicação popular e tem toda a razão, a gente precisa de uma nova geração de comunicadores, uma nova geração de produtores, de coordenadores de rádio, para pensar esse veículo, ou melhor, esse meio de comunicação de uma forma diferente, inovadora, mais adaptada à nossa realidade atual. Demais. Obrigado, Jota. Uma honra ter você conosco. Muito bem. Tô vendo que a minha mãe está assistindo. Ô, mãe, deixa um comentário aí, mãe. Da outra vez que eu fiz a live, a senhora brigou comigo porque eu não li o seu comentário. Deixa um comentário aí, mãe. Por favor. Seguinte, gente, já tô com os vídeos aqui, no final dessa live a gente tem a participação do mestre dos mestres, hein? Julinho Mazei estará conosco falando sobre o futuro do rádio. Será que o Julinho vai chutar o balde? Que eu fiz uma provocação para ele. Julinho, há 40 anos você criou um jeito de fazer rádio que está vigente até hoje, o que deu errado? Aguarda aí que já ele vem para responder para a gente essa questão. Mas a gente está falando do futuro do rádio, e para falar do futuro é sempre legal dar uma olhada no passado. Vamos ver rapidamente aqui um vídeo curtinho sobre como era o rádio nos anos 80, mais especificamente 97 FM, a Rádio Rock. Dá uma olhada. Há 5 anos no ar, a FM 97 é a rádio pioneira em rock. Em 6º lugar no Ibope, a emissora atinge toda a Grande São Paulo, Litoral Norte, além das regiões de Campinas e Vale do Paraíba. Como você teve a ideia de montar a FM? Bom, a gente tem uma AM aqui em Santo André. Em 73 veio a ideia de montar uma FM, então nós entramos com um pedido de canal aqui para o ABC, né? Essa concessão foi outorgada para a gente em 82. Aí a gente montou a rádio no começo de 83. Muito bem, prazer quase que sexual saber que você sintoniza a única rádio roqueira dessa metrópole alucinada. Cá entre nós, ABC FM Estéreo Limitada em Santo André, São Paulo. Por que a programação é voltada para o rock? Bom, a programação é voltada para o rock por vários motivos. Um deles é porque eu sou fissurado por rock, tá? Eu gosto bastante de rock, então eu fiz uma rádio que, além de ser uma rádio que eu gostava, entendeu, de rock, ela era o rock era uma tendência do mercado que ainda não estava sendo explorada por ninguém, tá? Todas as rádios são rádios sucessos, então a fatia do mercado que ainda não estava sendo explorada seria uma rádio alternativa. Então isso foi um dos motivos a qual a 97 entrou com uma programação totalmente rock and roll. Surf, skate, motocross e muitos outros esportes de ação têm cobertura exclusiva da 97, através de profissionais com pique de uma rádio pioneira em rock. O que eu acho de trabalhar numa rádio pioneira em rock, pra mim acho que é a melhor coisa que podia ter acontecido, né? Tanto que foi uma batalha, não foi assim de uma hora pra outra que, pum, apareceu. Eu tive que passar aí pra umas 8 rádios no interior, fiz 1000 coisas, né? Sendo que eu sou daqui e demorou tanto pra chegar, agora tenho a liberdade de fazer um horário legal, né? Das 2 às 6, tem um monte de gente que ouve, sei o público que eu falo. De repente,
o tesão de trabalhar é bem maior do que qualquer outra coisa, né? Eu faço pelo tesão mesmo, porque aqui tá aqui. Programação a gente faz na hora, tem a vantagem de sobre todas as rádios também. Você vem e puxa, dá vontade de tocar um disco, tem o básico, né? Você vem e toca, puxa daqui e tal. Rola, né? Rola 1000 por hora. Então eu tenho o prazer total de falar para essa galera que é a galera certa, que de repente todas as rádios estão acostumadas mais com aquela mesmice, né, de Madonas e 1000 Madonas. Pra cá não, já é um outro pique, já há 5 anos que a gente está fazendo esse trabalho, eu tô só 1 ano e meio, pretendo continuar, que aqui é minha casa, eu me sinto assim, de repente estou mal da cabeça, mal, eu chego aqui, esqueço de tudo, vou trabalhando, a hora que eu saio acaba, né, como se fosse um personagem que eu represento. Então eu acho mais ou menos isso, trabalhar na 97 pra mim é o que podia me acontecer de uma luz divina, podia acontecer de melhor pra mim, não sai, eu fico aqui mesmo. Já tive proposta pra outras, mas a trans é aqui mesmo. Mais um golezinho. Você viu aí? Os mais velhos que estão assistindo até se emocionaram, né? Acho que da galera que participa com a gente hoje aqui, só o Jota e o Julinho pegaram cartucheira, disco de vinil. O restante da galera já entrou num outro momento com o rádio mais digitalizado, digamos assim. Agora imagina essa rapaziada aí dos anos 80, né? Trocando uma ideia. E aí, como é que vai ser o futuro do rádio? Aí alguém vai dizer assim... Ah, cara, você vai ter um software lá que vai disparar as músicas, você pode colocar os breaks comerciais dentro do computador, se bobear, você grava até a locução e a rádio rola sozinha. Né? E aí todo mundo fala, que absurdo, você está viajando, isso não é possível. Que é o modelo que a gente tem hoje. Né? Dá para rodar a rádio no automático, com locução, comercial, música. Que doideira, né? Quanta evolução. E o cara, o JR, o locutor, tomando um drink dentro do estúdio. Meu Deus do céu, JR, não faça isso não. Será que nós temos perguntas? Vamos ver aqui o que a Bia separou pra gente. Na volta dessa participação aqui da Bia, a gente vai... Podemos ir, produção? A gente vai para Metropolitana FM trocar uma ideia ao vivo com o Rodrigo Campos. Tá no ar, lá na Metropolitana. Vai bater um papo com a gente aqui. Segura aí, deixa eu encontrar aqui a participação da Bia. Tá aqui, vai Bia. Conta pra gente aí qual é a dúvida do nosso ouvinte, do nosso espectador. Ele comentou que o rádio deixou de ser tradicional e se tornou uma multiplataforma e que, na opinião dele, a tecnologia veio para somar junto com os rádios, né? Assim como todas as redes sociais. Qual é a sua opinião sobre isso? Valeu, Bia. Muito obrigado pela participação. Comentário do DJ Leroy. Foi nosso aluno na primeira turma de locução do Senac São Miguel Paulista. Leroy, grande beijo para você, viu, meu querido? Que você esteja bem. Muito bem, conforme prometido, vamos lá. Metropolitana FM. Vamos bater um papo ao vivo. Vamos ver se ele vai conseguir falar agora, né? Tá lá na rádio trabalhando. Rodrigo Campos. Vamos ver. Ana, ao vivo aí no seu radinho, meu filho. Aqui é o Rodrigo Campos, valendo prêmios pra você. Já tem kit Embeleze, máscara protetora personalizada para os ouvintes que se inscrevem no WhatsApp aqui da Metropolitana, 998660985. A máscara é importante pra você sair pra rua. Estamos de quarentena, bebê, não vai esquecer, hein? E aí, Marcelo Nascimento, beleza? Aqui é o Rodrigo Campos. Estamos ao vivo aqui na Metropolitana. E... cara, o que eu acho do futuro do rádio? Eu acho que o futuro do rádio, cada vez mais, ele vai enveredar para esse meio do conteúdo, de uma comunicação mais quente, com algo relevante. Talvez até uma entrada rápida como essa que eu acabei de fazer, só para relembrar as pessoas que tá valendo um prêmio aqui. Se você puder fazer isso de uma forma mais
mais leve, mais natural, mais conversada, quanto mais próximo do ouvinte. Você precisa ser uma pecinha que seja muito relevante, não só o cara que fala a hora certa e o nome da música que tocou. Eu acho que o locutor ele tem que botar na cabeça que ele tem que ser comunicador, ele tem que se comunicar, ele tem que se fazer próximo dos ouvintes, tem que ter um conteúdo. Se você vai tocar uma música, você conhece alguma coisa sobre essa música, fale sobre essa música. Eu posso dar um exemplo. Para quem tá vendo a live, eu sou apresentador do Metronight aqui na Metropolitana. E dia desses eu toquei, o DJ Rob Oliveira colocou no set a música nova do DJ Alok, que é Hear Me Tonight. E essa música é uma regravação do Mojo, que é uma música do ano 2000. Que, aliás, o Mojo sampleou uma música do Chic de 1982, que chama Soup for Love. Então o Mojo fez um samplezinho, no ano 2000 lançou esse dance, chamado Lady, e o Alok regravou Hear Me Now, que é exatamente a música do Mojo. Obviamente com outro arranjo, outro vocal, tudo tal. O que eu fiz? Quando eu fui tocar essa música aqui na rádio... Peraí, deixa eu ver a música aqui. Metropolitana. Quando eu fui tocar essa música aqui na rádio, obviamente que eu entrei no ar, brinquei, toquei um trecho do Mojo, falei de onde veio a música, aí depois eu toquei a música do Alok. Parece uma coisa bobinha, mas isso faz um efeito muito legal. O que eu recebi de mensagem de ouvintes falando, porra, que legal, que bacana isso daí, é uma coisa simples, mas é o rádio, eu tô tocando música, o meu produto é música, então é importante o profissional do rádio conhecer bem o produto que ele vende, que ele toca, que ele usa. E aí, eu acho que é isso, acho que o rádio cada vez mais vai enveredar para esse caminho do conteúdo. O locutor não dá pro locutor sentar aqui, só falar a hora certa, falar o nome da música e falar o telefone da rádio. Não dá. E, gente, esquece aquela coisa, boa noite. Fala, conversa. Do mesmo jeito que você conversa com as pessoas pessoalmente, fale assim ao microfone. Isso vai gerar um efeito muito mais gostoso no ouvido de quem está em casa. Essa pessoa vai sentir que você está falando diretamente com ela. Vai por mim. Um beijo para todo mundo. Marcelo Nascimento, tamo junto, DJ! Valeu, Rodrigo Campos, locutor da Metropolitana FM, tá no ar lá agora, inclusive, né? Liga o seu radinho aí que você vai ouvir. Quer dizer, não liga não, fica aqui com a gente nesta live maravilhosa. Cara, é isso, né? Não dá mais para abrir o microfone, para dar a hora certa, para desanunciar a música. Tem que ter conteúdo para entreter o seu ouvinte, tem que entregar entretenimento. Essa é uma discussão que a gente sempre tem com os alunos. Será que um curso de 300 horas de locução te habilita para sentar efetivamente à frente do microfone e falar para 100 mil pessoas, para 200 mil pessoas no mercado grande como o de São Paulo? Será que você não precisa de mais bagagem de vida, mais bagagem intelectual para você abrir o microfone e ter certeza daquilo que você está falando e influenciar as pessoas que estão te ouvindo? É uma baita responsabilidade. É claro que o curso vai te facilitar o acesso. Você vai aprender como operar os equipamentos, como se colocar à frente do microfone. Mas para você ser respeitado, para você ganhar credibilidade, você tem que fazer uma entrega de qualidade. E é um baita desafio. A última rádio que eu fiz antes de ir para o Senac, antes de vir para o Senac, aliás, um dia o dono me chamou lá para dizer assim, nós vamos falar bem deste candidato a partir da semana que vem. Aí eu, oi? Como? Então, olha a situação. Você fica refém, você precisa daquela grana porque é o seu emprego. Mas você tem que sentar à frente do microfone para atender o interesse que nem sempre vai ser seu. Você está preparado? Como é que é isso? Vou falar mal de alguém? Como assim? Será que isso vai ter consequência? Vou estar influenciando a minha audiência? Peraí, não vou fazer. Prefiro abrir mão desse emprego. Então é um negócio bem complicado. A responsabilidade é muito grande. Sentar à frente do microfone de uma rádio numa cidade como São Paulo é um baita de um desafio. Vamos sair um pouco de São Paulo, porque até agora só ouvimos os colegas que trabalham por aqui. E aí a gente não consegue criar um panorama, como é que eu posso dizer, mais abrangente sobre o futuro do rádio. Vamos até o Rio de Janeiro, região dos Lagos, para conversar com Fábio Roberto, Rádio Serra do Mar FM. Fábio, diz aí pra gente, qual é o futuro do rádio, meu amigo? E aí, Marcelo, tudo bem? Fala, gente, tudo bom com vocês?
Salve, Fábio Roberto aqui. Bom, olha só, para mim o futuro do rádio continua sendo brilhante, sempre vai ser brilhante pelo seguinte, com as novas tecnologias, com as novas ferramentas, eu acredito que isso tudo veio para agregar ainda mais valor ao produto rádio. Rádio não é um produto, não é uma mídia que vai desaparecer. Pelo contrário, eu acho que cada vez mais vai exigir dos profissionais maior especialização, um leque maior de atuação, e o rádio vai se reinventar, vai se refazer, e todas essas ferramentas que vêm surgindo aí com o advento da internet e de todas as outras coisas que vêm junto com ela, vão agregar ainda mais valor produto para aqueles que souberem como lidar com a tecnologia, como integrar essa tecnologia ao rádio. Então eu acho que o rádio, na verdade, ele vai se reinventar, de certa forma vai se remodelar e vai voltar com toda a força, porque enquanto existirem profissionais, pessoas que transmitam emoção, que transmitam carisma, que transmitam tudo aquilo que o ser humano ama, que é se relacionar, vai existir o rádio de uma forma ou de outra. Nesse formato mais tradicional, como a gente conhece, em outros formatos que vêm surgindo por aí, mas o rádio vai estar sempre à frente. Eu acho que o futuro do rádio é brilhante, é maravilhoso, se ele souber ser usado e soubermos integrar as ferramentas que se apresentam aí ao produto rádio. Marcelo, um abraço para você. Um abraço para todos vocês que estão participando. Um beijo de toda a galera aqui da região dos Lagos do Rio de Janeiro. Tchau. Fábio Roberto, Serra do Mar FM, região dos Lagos, no Rio de Janeiro. Muito obrigado pela sua participação, viu, querido? Uma honra ter você com a gente aqui na live do Senac São Miguel Paulista. É isso, mais um profissional apontando aí um caminho multiplataforma. Mídias sociais, no ar. E aí? Continua a questão. O que você acha? A gente faz entregas parecidas? A mesma entrega que a gente faz no rádio, a gente vai fazer na rede social, na outra plataforma? Como é que a gente vai fazer isso? Fica aí a questão para você refletir. Coloca o teu comentário aí nos comentários que a Bia já vai trazer para a gente. Do Rio de Janeiro vamos até Goiânia. Em Goiânia está o meu grande amigo Luciano Pessoa. Pessoa é um profissional muito experiente. Já trabalhou nas principais emissoras de Goiânia. É um cara brilhante. Um excelente locutor comercial. Diz aí, pessoa, o que você acha? Qual é o futuro do rádio? É um prazer estar com vocês, atendendo a um chamado, um pedido. Não, tô com o vídeo no ar, tá tranquilo, pode vir.
caminho. Espero que eu tenha conseguido sintetizar. Eu acho que a fala do Luciano ela se repetiu, né? Eu perdi o áudio aqui e perdi o finalzinho. Mas, se não me engano, ele estava falando sobre o rádio mais próximo do que acontece com o marketing digital, né? Criando ações para estar próximo do ouvinte, colocando esse ouvinte no centro das atenções e cada vez mais trazendo ele para dentro da programação. Pessoa, muito obrigado pela sua participação. Falou aí de convergência. Convergir é importante. O rádio com imagem deixa de ser rádio? Uma boa questão, né? Peraí, se tem imagem não é mais rádio. Se eu gravo um trecho da programação e coloco na plataforma para o ouvinte ter acesso, também não é mais rádio, é podcast. Como é que a gente faz, gente, essas entregas todas aí nas diversas plataformas sem descaracterizar o rádio? Você monta uma equipe só para atender podcast da rádio, uma equipe só para fazer mídias sociais, uma equipe só para produzir a rádio no ar. Como é que é isso? Chamar especialista, né? Vamos chamar a fera. Ele é só um dos melhores produtores que o Rádio de São Paulo já viu. E aí tem uma história legal porque esse cara aqui é meu contemporâneo de faculdade, a gente estudou junto. E a gente fez estágio na Rádio Mix juntos em 1998. Eu saí de lá, ele fez carreira, ficou quase 20 anos trabalhando na Mix. Foi de estagiário a gerente artístico da emissora. Sabe pouco, né? Aprendeu muito, trabalhou com os melhores. Vamos ouvir o que ele acha do futuro do rádio? Hugo de Giuseppe, seja muito bem-vindo à live do Senac São Miguel Paulista. Olá, Marcelo. Olá, amigos e amigas que nos assistem agora. É um prazer falar com vocês e dividir esse espaço com discussões e ideias sobre o futuro do rádio. Bom, para falar sobre qual vai ser o futuro do rádio, a gente precisa primeiro voltar no tempo para contextualizar a situação. Antigamente não existia o acesso à música como se tem hoje em dia. Era economicamente inviável você ter acesso a tudo que você gostaria de experimentar musicalmente, porque o preço do disco era muito caro. Eu tenho certeza aqui que quem é mais velho vai se identificar com isso que eu vou falar. Você geralmente combinava com um amigo, uma amiga sua, comprava um disco, a pessoa comprava o outro disco de uma outra banda e vocês trocavam, porque senão era impossível você conseguir ter tudo, ouvir o máximo de coisas que você podia. Então você acabava escolhendo um gênero musical com o qual você mais se identificava e procurava uma rádio com o mesmo perfil. E as rádios, elas cumpriam esse papel de concentrar as pessoas dentro dos seus nichos musicais, vamos dizer assim, ok? Logo, a rádio que você escolhia passava a ser a sua curadora, tá? Era ali que você consumia a música em sua maior parte, era ali que você ia ouvir os lançamentos, as notícias e tudo que você queria saber em relação à música. Pois bem, com o surgimento do CD, da internet, depois dos tocadores de MP3 e agora os serviços de streaming, o acesso à música ele se tornou cada vez mais fácil e praticamente de graça, vamos dizer assim, tá? Isso fez com que as pessoas passassem a ouvir e experimentar de tudo musicalmente. E é por isso que hoje em dia você vê um jovem que ouve funk, depois ele ouve rock, depois ele ouve sertanejo, depois ele ouve MPB, depois ele ouve eletrônico e por aí vai. Tá? A pessoa tem nessas plataformas uma programação muito mais assertiva para ela do que qualquer programação que uma rádio possa fazer. É desumano a competição, ok? Então, partindo desse cenário atual, eu diria que o futuro do rádio está em se preocupar mais em atender um perfil de público do que atender um perfil musical, tá? E quando você escolhe o perfil de público que você quer atingir, você precisa entregar exatamente o que esse público quer consumir. Tá? E eu não estou falando só aqui uma entrega musical. Tá? Você tem que entregar conteúdos mais informativos, conteúdos de opinião, de entretenimento, humor, notícias, interação e de preferência que esses conteúdos sejam exclusivos. Assim você aumenta a afinidade entre a rádio e o público, tá? Então, resumindo,
Caminhamos para ter um modelo de rádio onde deixamos de ter aquela máxima importância como curadores musicais e passamos a ter importância em outros conteúdos não musicais, mas que também são de relevância para a nossa audiência, ok? E para finalizar, eu gostaria de voltar no tempo de novo e dizer que lá atrás, quando a TV surgiu, decretaram o fim do rádio e ele não morreu. Depois, quando a internet surgiu, decretaram o fim do rádio de novo e ele também não morreu. Agora, com o serviço de streaming, também falam no fim do rádio, mas eu acredito que o rádio não vai morrer, tá? O que eu acredito é que o rádio vai se adaptar a essa nova realidade, como sempre se adaptou ao longo da história, e vai seguir em frente, ok? É isso, um grande abraço a você, Marcelo, e a todos que nos assistem. Cuidem-se, fiquem com Deus e vida longa ao rádio. Hugo de Giuseppe, baita cara, sabe muito sobre rádio, nos ajudando a entender um pouco mais sobre o futuro deste meio de comunicação maravilhoso. E aí o Hugo traz uma visão do gestor, né? Essa ideia do rádio como um grande curador, né? O veículo que escolhia pra gente as músicas que nós iríamos consumir, que nós iríamos ouvir, e que hoje não, está disponível na plataforma, que a gente pode escutar conforme o nosso gosto, não precisa mais desse curador, né? Tem que se reinventar, tem que fazer de um jeito diferente. Deixa eu chamar aqui um outro cara com perfil de gestor. Esse é o nômade do rádio, Mário Augusto. Eu conheci Mário Augusto há uns 2 anos. Nesses 2 anos ele já passou pela Mix, pela Metropolitana, pela Clube de Brasília e agora está em Curitiba. É o nômade do rádio. Mas o Mário Augusto também já foi gestor, já esteve à frente de um projeto de rádio. Tem uma visão bastante interessante. Fala aí, Marião. Fala, galerinha, tudo bem? Primeiro é um prazer poder estar sempre falando de rádio, né? Lógico que eu estou muito feliz pelo convite do Marcelo. E antes de mais nada, ele me lançou um desafio aqui complicado, falar em 2 minutos sobre o futuro do rádio. Marcelo, 2 minutos? Você está de brincadeira. Vou apresentar rápido, meu nome é Mário Augusto, sou comunicador da 98 FM Curitiba, fui coordenador da JKFM em Brasília, também locutor da Clube FM de Brasília, trabalhei em São Paulo na Mix FM e depois fui locutor da Metropolitana de 6 às 10 da manhã, tá bom? Então, meus queridos, parada é a seguinte, não é o futuro do rádio, é o presente do rádio. Hoje o rádio tem que estar presente em todas as plataformas, não só o rádio, mas também todos os profissionais. Esse é o desafio seu como profissional, tá? Lembre-se disso. Nem todo veículo de comunicação vai se adaptar rapidamente e vai entender essa mudança de mercado. Uns vão sair na frente, vão se dar bem, vão conseguir monetizar isso e outros serão excluídos. É um processo de seleção natural. A empresa que investir em entender essa visão e saber que o rádio é um veículo multiplataforma vai dar muito certo. Aqui entender que não é, infelizmente, ela vai acabar ou vai ter prejuízos gigantescos, como ocorre com os jornais hoje. Quem foi para o digital está colhendo os frutos. Quem não foi há 10 anos para o digital está imprimindo o jornal e tendo prejuízo de 15, 20 milhões por ano, que é a realidade das empresas de jornais hoje, tá? E grandes jornais. E o que é legal disso tudo, essa democratização da informação, é que com essa nova forma de poder fazer rádio, o ouvinte participa o tempo todo. Então não vou ser mais só emissor, eu vou ser um receptor, em tempo real. Isso é que é mais louco. Eu posso falar muito bem que essa música é boa, e o ouvinte escrever aqui no Instagram, ou já mandar uma mensagem falando, pô, não gostei. Caramba, que legal. Que legal isso. É uma mudança do veículo que eu comecei lá em 1995. Que ele só mandava informação, tocava o que queria, achava que essa faixa aqui de música era legal. Não, hoje o cara vai, opina, dá curtir, não curtir, através do site. Cara, isso é sensacional. Isso, se o cara conseguir pegar todos esses dados e convergir esses dados, cara, as rádios vão ter um ganho de conteúdo absurdo. Absurdo. Melhora de programação, o conteúdo vai ficar mais adequado para o seu ouvinte, a informação para o cliente nosso, que é o cliente final, né?
que tá bancando a rádio, colocando mídia, né? Ele vai saber bem com quem ele está falando. Não só com dado do Ibope, mas com dados da rádio. A rádio vai ser uma empresa que vai ter que trabalhar muito com estatística de internet, de cruzamento com dado do Ibope, para poder se posicionar como marca no mercado. Como que vai explorar o YouTube? Algumas rádios já estão explorando, com imagem, no caso da Panflix. A Pan já explora o YouTube há muito tempo, né, antes da Panflix. Tem conteúdo lá que tem, 500 mil de acessos, 1 milhão de coisa do Pânico. E aquilo ali só foi um start para o que é hoje a Panflix, que é um bom exemplo de um case de rádio, né? Eles estão fazendo rádio na televisão. Aí você fala assim, cara, isso nunca aconteceu. Pô, o nosso consumidor de rádio, ele está em todo lugar, gente. É uma loucura. Eu lembro que em 2010, eu estava no Rio de Janeiro, curtindo férias, Copacabana, quiosque. De repente, entra uma vinheta assim, Clube! Eu olhei e falei assim, gente, é a Clube de Brasília. E como eu ouvia muito na internet, aquilo para mim me deu um choque. O que eu fiz? Olhei assim, procurei lá, falei assim, não, aqui não, pô, os caras não estão com rádio aqui, cara. Ou é internet e tal. Quando eu olho assim, tinha uma TV ligada, era na Sky. Nós já transmitíamos em outra plataforma. A gente já usava a TV, nós já usávamos a TV para poder também o ouvinte e o telespectador consumir rádio. Ele está ouvindo. Ele não através do aparelho de rádio, através da TV. E através da TV a cabo. Caraca, velho. Vamos voltar no tempo. O SBT antigamente, no interior, pelo menos na minha cidade, eu morava numa cidade de 16 mil habitantes, interior de Minas, e tinha uma TV Telefunken lá em casa, e eu ligava a TV, eu tinha uns 12 anos, de 6 às 7 da manhã, porque ficava tocando rádio, não tinha programação. Sabia disso? De 6 às 7. Era uma rádio que tocava, eu não lembro nem o nome da rádio, eu era uma criança, cara. E tocava só música pra cima de manhã, de 6 às 7 e tal, flashback. E, cara, eu lembro muito de Chic Le Freak que tocava. E eu falo assim, caramba, que é uma música que eu comecei a gostar, mas não conhecia. Eu fui conhecer depois que eu trabalhei em rádio, não sabia nem o nome. Então, assim, o rádio ele já é multiplataforma, ó. Nós já estávamos na televisão, ó. Há muito tempo, meu querido. Só que agora a gente está na internet. Então é para explorar isso aí. E com certeza esse veículo vai crescer mais ainda. Espero que todos os coordenadores, os diretores tenham esse entendimento, né? Que o veículo está crescendo, ele está expandindo, ao contrário do que as pessoas acham. Talvez no FM, na frequência modulada, ele não esteja com aquele crescimento vertiginoso como nos anos 90. Isso não está acontecendo. Mas em outras plataformas, meu amigo, a gente está invadindo, hein? Nós somos rádio. Valeu, gente. Um beijo, tudo de bom. Tchau, tchau. Mário Augusto traz uma outra visão. Olha aí, o rádio já era multiplataforma há muito tempo. Já estava em outras plataformas. As pessoas já estavam consumindo o rádio de outra forma, né? E às vezes a gente nem se atenta para essas outras demandas. Vou correr aqui porque o nosso horário já está se esgotando. Vou chamar uma outra fera. Esse é monstro, né? Esse é meu amigo pessoal. Trabalhamos juntos na American Sat faz tempo isso. A empresa nem existe mais. Até janeiro desse ano ele era docente do Senac, lá na unidade Lapa Cipião. Wagner Ferraz. Meu amigo Wagner, diz aí, para onde caminha o rádio? E aí, galera, como é que tá? Tudo bem? Fala, Marcelão. Marcelo Nascimento, grande brother. Obrigado pelo convite aí. Bom, primeiro de tudo, um brinde ao rádio. Longa vida ao rádio Tintim. O rádio, para mim, ele tem um caminho longo pela frente aí, como já veio até aqui. Muita coisa legal aconteceu. O rádio passou pelas mudanças tecnológicas de uma maneira muito gostosa, confortável, trazendo para os nossos queridos e amados ouvintes muita informação de primeira linha. E agora, com o advento da internet, né? Agora não, né? Já há algum tempo com o advento da internet, a gente tem a possibilidade de chegar cada vez mais perto das pessoas. Esta é a grande vantagem da comunicação, né?
né? A grande vantagem do rádio, a gente pode estar onde os monitores não podem, né, meu querido? Ninguém vai dirigir olhando para o monitor de TV no carro que seja, certo? Então o rádio tem essa vantagem gigantesca, o rádio é emocional, o rádio é coração. Então, para mim, o futuro do rádio ele vai ser muito legal e promissor. Haja vista, por exemplo, os idosos. Minha mãe, Dona Violeta, não vive sem o rádio. Ela logo cedo ela já liga o rádio, que é para ela conseguir fazer tudo o que ela precisa sem ter que desviar a atenção, só ouvindo o rádio. Então o futuro do rádio ele é mais humanizado, né? Quanto mais humanizado o rádio for, quanto mais voltar a ser conversado, melhor será. O podcast é muito legal, você pode levar ele para tudo quanto é lugar, para o campo, para a praia, para lugares inóspitos, e você consegue ouvir numa boa, mas ele é direcionado a um público. E o rádio, ele permite que você tenha essa interação fantástica com o comunicador. Então, para mim, o futuro do rádio é esse, é trazer para as pessoas uma comunicação mais próxima. A gente observa muitas rádios chegando mais perto dos ouvintes, conversando mais, satisfazendo as vontades, tocando a música que o ouvinte quer ali na hora, no momento, conversar sobre um assunto de uma maneira muito legal, muito mais imparcial, como tem que ser, né? Claro, colocando a opinião, mas de uma maneira muito responsável. E a gente sabe que o rádio traz essa coisa, essa energia que nenhum outro meio de comunicação traz. A inovação, para mim, gente, preste bem atenção, inovar não é mudar tudo o que foi construído até então. Inovar é deixar um pouco melhor, mais moderno, mais gostoso de se ouvir tudo que foi construído até agora, certo? Eu não acho que tem que mudar tanto a comunicação para que ela seja inovadora, para que ela seja algo diferenciado. Então, para mim, o destino do rádio é estar mais perto das pessoas, certo? Continua por aqui, que vai ser bacana esse papo que a gente vai continuar levando aqui com o Marcelo Nascimento. Marcelão, essa é a minha opinião, meu brother. Continua daí que eu continuo daqui só observando. Valeu, Vagnão, meu querido. Muito obrigado pela sua participação. Uma honra ter você conosco nesta live. E o Wagner traz 2 pontos que eu gostaria de rapidamente abordar com vocês. Essa questão da situação de consumo. O rádio nos carros, ele foi hegemônico durante muito tempo. Mas agora os aparelhos estão saindo com novos recursos. Você consegue espelhar, por exemplo, o seu telefone celular dentro do carro. Então o rádio passou a ter um concorrente de peso, que é o smartphone. E no smartphone você consegue ter lá o seu aplicativo de músicas. Você consegue ver vídeos enquanto você está dentro do carro. Né? E aí complicou para o rádio. Eu falo do meu consumo de rádio. Né? Quando eu vou para o Senac, é longe da minha casa, são 36 quilômetros, dá 1 hora. Eu vou ouvindo notícias, normalmente CBN. Só que quando eu volto, eu já quero dar uma relaxada, então coloco a minha playlist com as músicas que eu gosto, ou ouço alguma palestra, algum conteúdo que seja relevante para mim naquele momento. Né? Então não é mais só o rádio dentro do carro. Fora as situações de consumo dentro de casa, né? Lavando louça, habitualmente, a gente ouvia a rádio. Tá lavando a loucinha, tá cuidando da casa, tá ouvindo rádio. Hoje você pode ouvir outros conteúdos enquanto você está fazendo as coisas da casa. Né? Então o rádio precisa entender melhor as situações de consumo dos seus consumidores, dos seus ouvintes. Em que momento as pessoas estão ouvindo rádio? E o Vagnão também falou sobre a questão da faixa etária, né? Destacou ali a mãe dele como ouvinte de rádio. As gerações que vieram antes da gente, as pessoas que estão aí com 50, 60, 70 anos, já nasceram ouvindo rádio. Né? Eu aprendi a ouvir rádio com a minha avó. Né? Então, era normal, você ia na casa da avó e você ouvia um conteúdo em rádio, porque o radinho estava lá sempre ligado. Eu vou na casa do meu pai, o rádio está lá, ele nem está ouvindo, mas o rádio está sempre ligado. Só que as novas gerações, os millennials, a galera que tem menos de 20 anos, está numa outra vibe, porque é uma galera que já nasce conectada. O primeiro smartphone é de 2007, né? O boom dos smartphones é 2013, por aí. Né? E aí a galera começa a consumir aplicativo e não está mais ouvindo radinho de pilha. E aí o que eu quero dizer para vocês agora é o seguinte: me fala aí um programa de rádio que você ouviu recentemente que é focado no público infantil. Fala um. Se você não forma novos ouvintes, o que vai acontecer com o rádio? Ah, que absurdo isso que você está falando. Jornal impresso. A juventude não consome jornal impresso. Olha o que está acontecendo com os jornais. Nossa, que absurdo. Isso é um absurdo, não vai acontecer com o rádio. Rádio Globo. O que aconteceu com a Rádio Globo recentemente aqui em São Paulo? Né? Então a gente tem que ter um olhar bem criterioso.
E nós, como produtores, principalmente, a gente tem que estar preocupado com essas questões. Muito bem, tem que correr, porque o tempo está contra nós. Ainda temos que falar de podcast, então, rapidamente, deixa eu chamar aqui o Alex Ricardo. O Alex Ricardo tem uma experiência bastante interessante, ele criou uma web rádio chamada Master Sport. Ele vai contar para vocês. Segura aí. Fala aí, Alex, para onde caminha o rádio? Marcelo, é uma alegria estar aqui contigo nesta noite, não é? E também com todos os nossos queridos alunos, para falar do rádio, né? O futuro do rádio. E aqui cabe uma reflexão. Lá atrás, com a vinda da TV, todos diziam que o rádio estava acabado, não iria sobreviver àquela tecnologia. Engano, porque a TV veio e o rádio continuou tendo a sua importância, atravessando anos e anos a fio. E não vai ser diferente agora, com a vinda da internet. Eu não acredito nisso. Pelo contrário, eu acredito que o rádio vai se tornar ainda mais forte. Veja que a pandemia que nós estamos vivendo é prova disso. O rádio, agora, além de ter as tecnologias do telefone celular, que você pode entrar ali a qualquer momento, agora faz uso também do streaming. Então você pode estar em qualquer lugar desse planeta, você vai estar interligado, é muito mais fácil, não é? Então a informação vai chegar muito mais rápido ao ouvinte de rádio. É claro que as plataformas mudaram, essa é a grande diferença. Nós tínhamos aí o AM. O AM hoje nem sequer aparelhos estão sendo fabricados, não é, para recepção destas ondas. Por isso, o motivo da migração do rádio AM para FM. Porque o FM você consegue ouvir aí no seu celular, você consegue ouvir no aparelho do seu carro ali, no seu rádio. Normal. Agora, a grande diferença está aqui, no pensamento e na criatividade. Então, você que está estudando rádio, seja criativo, não é? Faça a diferença, tome atitude. Hoje as coisas são muito mais fáceis. Você pode montar uma rádio dentro da sua casa, não é? Você pode fazer a sua programação dali, se dedicar, montar as suas vinhetas e trazer algo diferente para o teu público, algo mais segmentado. Vá atrás de coisas que a grande mídia não está trazendo. Então, no nosso caso aqui, na Master Sport, eu montei esse projeto há muitos anos, no início lá da internet, mas sempre trazendo o lado B da bola. Não é? Não transmitindo o mais do mesmo, então trazendo uma alternativa para o nosso ouvinte. Se você quer trabalhar com música, estude música, o estilo de música que você quer trazer para o seu ouvinte. Isso vai fazer toda a diferença. Isso você não vai encontrar na internet, se alguém não falar, na TV ou no próprio rádio FM. Então, tudo depende de você. Busque, estude e mãos à obra. É isso aí, Marcelão. Grande abraço e até uma próxima oportunidade. Vão à luta aí, gente. É isso aí. Estamos juntos. Esse é o Alex Ricardo, Master Sport. Primeira vez que eu falei no rádio aqui em São Paulo, Rádio Imaculada Conceição, 1490 AM, 1998, Alex Ricardo estava lá. Baita cara. E na Master Sport já passou um monte de gente bacana aí. Dessa nova leva de repórteres de televisão do esporte, pelo menos uns 10 trabalharam na Master Sport, começaram por ali. E se não me engano, 2 narradores também começaram trabalhando com o Alex Ricardo na Master Sport. É isso aí, pensaram numa estratégia alternativa. Então ele começou a cobrir os jogos que a grande mídia não dava atenção e criou aí o seu público. Master Sport é credenciada à CBF, é credenciada à Federação Paulista de Futebol, uma web rádio, tocada com muito carinho pelo Alex Ricardo. Demais. Tá chegando o final, hein? Ele já está na linha. É o Julinho Mazei, é o mestre dos mestres, para falar com a gente sobre o futuro do rádio. Mas antes, a gente tem que falar da euforia passageira dos podcasts. Eu postei, fiz a publicação falando sobre esse tema,
E aí apareceu um maluco lá e falou: ei, o que é isso? Você tá louco? Como assim euforia passageira? Fiquei preocupado, achando que ele inclusive poderia invadir essa live aqui para falar sobre o mundo dos podcasts. Parece que ele é um entusiasta do podcast. Será que é isso mesmo? O nome dele é de Jefferson Barbosa, é o DJ. Fala, DJ. Que história é essa de euforia passageira? Passageira não. Veio pra ficar. E provo pra você. Grande Marcelo Nascimento e ouvintes, telespectadores e internautas. Um bom dia, boa tarde, boa noite. Jefferson Barbosa, seu amigo DJ falando aqui, cara. Obrigado pelo convite, Marcelão. Saudade de você, dos nossos tempos de metodista, de bagunça, sacanagem e principalmente comunicação em áudio, cara. Eu, para quem me conhece, sabe que eu sou um dos veteranos, trabalhei na implantação da primeira web rádio brasileira, fizemos muito projeto, muita coisa. Mas principalmente, apesar do meu amor incondicional pelo rádio, acima de tudo ainda sou um especialista, o que eu gosto de me autodenominar, um cara que defende a comunicação em áudio, cara. Por isso, eu não topo com essas brigas rádio versus podcast, TV versus rádio. No final tem espaço para todo mundo. Desde que a gente se valorize, meu amigo. Principalmente isso. Para que a turma do vídeo, daqui a pouco tem produtor em vídeo aí pedindo para gravar até locução. Mas vim para contar rapidinho sobre o pod, né? Que você me pediu um depoimento sobre o podcast. Cara, tudo começou lá em 2005 com esse carinha aqui, ó. Lembra? Lembra? O nosso bom e velho iPod. Podcasts são junções da palavra broadcast com pod, de iPod. A Apple lançou esse formato em 2005 para divulgar o formato podcast, né? Já veio com esses tocadores, para esse tocador como reprodutor. Em 2005, cara, ainda a gente estava engatinhando, começando a internet 1.2. Mas o formato veio bem, a Apple divulgou ele bem, bacana, tal. É aquela questão, você podia criar o seu pequeno programete de rádio com um tema que a programação de uma rádio normal nunca abraçaria. Sei lá, um programa, um ciclo de discussões sobre o canto do pintacilgo vermelho em dó menor. Que emissora compraria isso, velho? Mas você tinha essa oportunidade. O formato não vingou muito pela questão tecnológica da época. Não era tão acessível você ter um microfone, você ter um software de edição e subir todo esse negócio. E as grandes corporações não compraram essa briga. Foram poucas, algumas lançaram. Nós mesmo lá no UOL, onde eu trabalhava, a gente lançou alguns projetos. Mas o negócio foi miando, sempre em prol da remuneração. Aí em 2015, entre 2015 e 2017, teve o segundo levante, que é onde ele veio e eu acho que ele fica até hoje. Só no Brasil ele caiu. Mas em 2015, com a tecnologia mais acessível, smartphones, tudo isso, o formato se tornou mais fácil, a gravação, você propagar isso e tal. Mas ainda, como lá em 2005, muito voltado a quem tinha a tecnologia ainda na mão. Até 2017, se eu não me engano, mais de 80% dos podcasts eram voltados para a área de tecnologia, geek, gente que tem um certo traquejo mais com a tecnologia e poder produzir alguma coisa. Esse renascimento no UOL foi muito forte, porque as corporações começaram a divulgar notícias em formato podcast, porque os players já estavam bem divulgados. A Spotify já estava começando, a Deezer estava aí, e a própria Rádio UOL no nosso caso, então começamos a divulgar projetos em áudio. E a Globo já estava nessa onda, que na época mesmo a CBN era a maior produtora de podcast brasileira, ainda era a CBN. Forte, porque toda a produção deles em rádio era divulgada em podcast, ou seja, para download ou para você ouvir no seu streaming, no seu agregador player, a hora que você quiser. Uma democratização do tempo e da hora que você quiser, e do que você quisesse ouvir na hora que quisesse ouvir. E nisso impulsionou para os pequenos. Tem muitos hoje que são chamados de pioneiros
que você vê edições de podcast com 400, 500 edições, não cito nem o Nerdcast. O Nerdcast é uma história à parte, por exemplo, é o maior podcast de todos, maior audiência, maior, então em mais de quase 800 edições. Mas, nessa onda de 2017, a produção cresceu muito, mas as grandes corporações aqui no Brasil não abraçaram ainda. Eles não abraçaram o podcast nessa época ainda, por questões de remuneração. Lá fora, Times, BBC, grandes corporações já estavam imaginando, já trabalhavam o podcast como um pacote de venda de mídia. A mídia era vendida, eles era repassado como um pacote de promocional, apesar de não ter como remunerar o podcast, não tem como inserir programação comercial, não tinha como inserir programação comercial na época. Se você inserisse, ficaria datada, você ouviria aquele download daqui a 20 anos, falando da pizzaria da vovó, que já faliu há 10. Esse era o grande problema. Mas, em matéria de notícias, começou a funcionar bem, apesar das corporações caírem fora, com exceção da Globo. Em 2018 para 2019, aí teve um impulso, que é o que vocês estão chamando de euforia passageira. Não gosto. Mas foi bem impulsionado, precisou de um grande grupo, no caso a Globo, divulgar em todos os seus telejornais os seus podcasts de mídia, de jornalismo. E isso deu essa nova impulsão e deu valorização daquela galera lá de 2015 que não parou. Não parou, continuaram produzindo. Eu vi muita gente xingando que deu tiro no pé por ter parado as produções e depois teve que correr atrás como uns malucos, recriar estúdio, recriar instruções. Isso no caso do podcast profissional, podcast de instituições grandes. E isso alavancou, e exatamente essa é a força do podcast, o podcast caseiro. Aquele podcast que você grava com seu celular, coisa que você não conseguia direito em 2005. Hoje você tem programas que você aperta um botão, como o Anchor da Spotify, um dos grandes impulsionadores do podcast, que é a Spotify. Você aperta lá o seu Anchor, você grava, você edita, você monta e publica. Tudo com 4, 5 toques dentro do seu celular. Então, conglomerados como a Spotify, a Deezer, estão impulsionando muito o podcast caseiro. O podcast menos profissional, mas que tem essa democracia, tem esse negócio do ouvinte fazer a sua programação. Isso é legal. E se dedicar a ela mesmo sem custo, bacana, com custo mínimo. Mas as corporações ainda pegam por causa da remuneração. Mas isso é o capítulo de 2020, que já era para estar estourando, graças a essa pandemia o negócio está um pouco parado, mas lá fora, hoje o podcast já tem uma tecnologia que se remunera. São empresas como o Spreaker, que foi comprado pela Spotify. Me disse, se a Spotify está gastando uma grana nesses programas de agregação de podcast, de produção e agora os de remuneração, você acha que o negócio não tem futuro? Mas falando do Spreaker, rapidinho pra gente terminar, que já tá longo demais, o Spreaker, Megafone, o próprio Blubrry, que são plataformas de hospedagem e já de controle. Porque hoje quando você publica um podcast, por exemplo, via Anchor, ele é replicado em 10, 12 plataformas, várias plataformas. E as plataformas já usam uma tecnologia muito semelhante que você já viu no seu YouTube. Lembra que o YouTube você assistia bonitinho? Agora, quando você tem um vídeo grande, no meio lá, os 7 minutos, entre uma inserção comercial, entre uma outra nos 14. Os players de podcast, iTunes, Anchor, Spotify, Deezer, os principais, que hoje a gente já chega num número gigantesco de iTunes, outro, eles já conseguem inserir essa programação. O que acontece? Você publica seu podcast, ele manda por essas ferramentas que eu falei, Spreaker, Blubrry, o Megafone, você compra a inserção comercial ou ele te faz um pacote, você tem como trabalhar isso e ele coloca na inserção, porque hoje a grande maioria de players não é mais por download. A nuvem tá aí, meus amigos, a tecnologia tá aí, então para que eu vou ficar enchendo o meu HD de baixar? Não sei que seja uma coisa muito emocional e minha, mas tá ali, eu ouço lá na nuvem pelo player e o player já aciona os pontos de comercialização. Então a gente acha que o podcast, a partir de agora, com essa nova tecnologia, o grande empecilho que era a remuneração para as corporações, ele veio para ficar.
enquanto que o caseiro, aquele emocional que a gente faz, gravando entre os amigos e posta para os outros ouvirem, esse vai continuar, porque isso é democrático, é a democracia da comunicação, meus amigos. É ali que pega o ponto, é a nossa democracia do áudio, a gente divulgar a comunicação em áudio, que é o nosso coração. Afinal, só para encerrar, como diz um grande mestre meu, apesar de todo mundo achar que o vídeo é o poder da mídia de vídeo que nunca derrubou o áudio, como disse um grande professor meu, a importância do áudio em cima do vídeo é tão grande que está até na Bíblia. Deus disse, faça-se a luz. Beijo para vocês. Esse é o de Jefferson Barbosa, o DJ, colaborando com a gente aqui, falando sobre o futuro do podcast agora, hein? Você sabe que é uma provocação quando eu digo a euforia passageira dos podcasts. Porque é o que ele disse, né? Esse formato vem lá desde 2005, 2004, 2005. Chegamos em 2020, ano após ano, seria o ano do podcast. Nunca chegava esse ano do podcast. Até que no ano passado teve esse movimento do Grupo Globo. E quando a Globo entra, faz barulho. Né? E aí, teve matéria no Jornal Nacional explicando o que é podcast. Então é óbvio que o consumo iria aumentar. E dentro desse cenário que o DJ coloca, das plataformas monetizarem o trabalho de quem produz, isso pode ser uma salvação para o produtor de conteúdo em áudio. Se na rádio você não tem espaço para fazer o seu conteúdo autoral, na plataforma de podcast você pode fazer. E se você vai ser remunerado, que ótimo. Se a remuneração for parecida com a do YouTube, o YouTube paga mais ou menos $1 a cada 1000 visualizações, de repente você pode sobreviver disso. Né? É um caminho bastante interessante para se pensar. O tempo está esgotado, mas nós vamos correr aqui para receber o mestre dos mestres. Ele já está por aqui. É o Julinho Mazei. Julinho, uma alegria, uma honra ter você com a gente. Muito obrigado por ter cedido o seu tempo. Sei que as coisas por aí são corridas. Para estar com a gente nesse momento falando sobre o futuro do rádio, esse veículo que você ama e conhece bem. Seja muito bem-vindo. Boa noite, Marcelo. Tudo bem, cara? Que legal. Boa noite para você e para todos que estão aí ligados nessa live. Um grande salvo também para toda a turma do Senac que vem realizando esse trabalho maravilhoso, não é de hoje, né? Não só no rádio, como em outras áreas de atuação. Antes de tudo, agradeço o convite de estar aqui, compartilhando um pouco dessas minhas experiências e gerar um pouco de provocações e reflexões sobre essa mídia tão maravilhosa que nós tanto amamos, né, que é o rádio. Absolutamente sensacional. Eu sei que o nosso tempo hoje é bem limitado, né? Eu perguntei para você antes, em off, quanto tempo a gente tem. Ele falou, pô, Julinho, sei lá, uns 3, 4, 5 minutos. Eu falei, meu Deus do céu, como é que a gente vai passar essas 5 décadas praticamente de trabalho, né? Mas quem sabe aí numa próxima oportunidade a gente vai ter um tempo para explorar mais um pouco esse trabalho todo de tantos anos no rádio e que a gente continua fazendo aqui com muito orgulho, com muita alegria. O meu amor pelo rádio começou bem cedo na minha vida, aos 2, 3 anos que eu lembro já, na casa dos meus pais, lá em casa a música ecoava, o jazz americano ecoava pela casa, e eu sempre muito ligado ao meu pai sempre me mostrando as big bands americanas, o jazz americano, enfim. O meu amor pela música começou bem cedo na minha vida, com certeza. Mas o grande impacto do rádio começou em 75, quando o meu pai foi convidado junto com o Pelé a iniciar a implantação do futebol profissional lá nos Estados Unidos. E nós fomos morar lá. Foi a família toda, a família do Pelé, a minha família, fomos todos para lá. E foi em Nova York que nós moramos muitos anos. E foi lá também que eu absorvi e aprendi sobre toda aquela dinâmica do rádio americano, né? Um rádio muito solto, alegre, muito ousado, muito diferenciado do que eu já tinha acostumado no Brasil. Os anos 70, Marcelo, foram assim, muito significativos para mim, e foi quando eu comecei a fazer rádio, na realidade, inspirado naquele estilo do rádio americano, da época. De lá para cá,
a minha história se desenvolveu assim, inspirado praticamente em tudo que eu aprendi naquela época. Foi uma época maravilhosa mesmo, uma rádios sensacionais, você ia da esquerda para a direita mudando e era uma melhor que a outra, locutores maravilhosos, comunicadores excelentes, e foi lá que eu me espelhei realmente, e criei o meu próprio estilo, né? E a sua pergunta é importante porque ela, por tabela, tem muito a ver com a importância do passado em relação ao rádio atual. E eu acho que essa implantação dessa dinâmica do rádio americano que eu trouxe para o Brasil na década de 70, até hoje prevalece muito forte. Depois disso, nada mais aconteceu de diferente. A meu ver, a explicação para isso é simples, é mais simples do que a gente pode imaginar. O que vemos e ouvimos hoje, por exemplo, no rádio atual, é uma grande falta de liberdade e ousadia de comunicação. As rádios de hoje descartam por completo, né, um exemplo, o talento individual dos locutores. O elemento humano deixou de existir no rádio, essa é a minha opinião. Aí você vai falar, pô, Julinho, mas como assim? Os caras estão lá. Sim, eles estão, mas na realidade eles não estão. Eles estão ali só usando a sua presença para comunicar alguma coisa pré-determinada pela rádio, né? É a maldita hora cheia, o slogan, o prefixo da rádio. É uma promoção aqui, um textinho já escrito ali. O problema não é a falta de talento na realidade. Talento nós temos muito, existem muitos talentos no rádio brasileiro. O que falta é soltar a rédea para que esse talento possa né, se comunicar de forma natural, de forma espontânea. Parece que os rádios operam hoje com regras artísticas muito arcaicas, eu acho, ultrapassadas. Os locutores precisam de maior desenvoltura no ar. Faltam referências, essa é que é a realidade. Aos que estão aí, né, querendo seguir carreira no rádio, qual é a referência que existe hoje para você se espelhar, como eu me espelhei nos locutores lá em Nova York, vivendo naquele ambiente em Nova York na década de 70. Não existe hoje uma referência no rádio em que você possa falar, pô, ó o Julinho lá, ó um Banana, ou um cara diferente, um cara que chame a atenção por ser um cara diferenciado, né? Um cara que fale alguma coisa diferente. Então, eu acho que o que existe hoje em dia é uma mesmice generalizada. O rádio deixou de falar com o coração e agora prefere falar assim, divulgar apenas já o conhecido, banal, né, o já publicado, enfim. Ô Julinho, eu já disse isso lá no começo, mas você criou um estilo de rádio, usou as suas referências para fazer algo diferente, você se tornou a referência, e aí desde então muita gente se inspira em você e continua fazendo igual ao que você fez lá nos anos 80. Isso me parece preocupante, porque se o rádio não se renova, se o rádio não inova, não pensa numa comunicação diferente, ele vai se perdendo. Mais do mesmo, como você sempre diz aí nos seus vídeos. Fala pra gente, na sua opinião, qual que é então o futuro do rádio? Como é que a gente consegue fazer um rádio diferente para atrair mais público e efetivamente conseguir tocar as pessoas? As rádios precisam ser mais livres, soltas, ousadas, criativas, precisam atuar fora da caixa, né, gente? A gente tem que olhar as coisas de um outro ângulo, trazendo uma variedade maior de programação musical, de conteúdo, trazer cultura. Está faltando a rádio se impor de uma maneira em que fala, bom, eu não vou seguir o rebanho, eu quero trazer alguma coisa diferente, né? Trazer novas opções de escolha para os ouvintes. Se isso não existir, como é que a rádio vai sobreviver, ainda mais hoje, com tantas plataformas diferentes, tantas opções disponíveis no mercado? As redes sociais, né, as mídias sociais tão atrativas para o anunciante, enfim, não vai dar certo. E isso tudo
nos leva à segunda parte dessa nossa conversa, que pô, é muito curta, inclusive, a gente tem que condensar o máximo possível, que é o futuro do rádio. Como vai ser ele? Todos têm opiniões diferentes, né? Uns acham que ela vai se tornar serviço público, como rádios educativas, educadoras. Outros acham que serão apenas religiosas. Já outros, como eu, acham que o rádio vai continuar sendo musical e informativo, mas operando em modelos totalmente diferentes dos atuais, que é praticamente o que vem acontecendo aqui nas minhas rádios. Aqui nós temos 3 rádios, para vocês que não sabem, a Rádio Blog, Rádio Sabiá e Jazz for Jazz, que operam com outro modelo de trabalho, né? Aqui, por exemplo, não existe mais a necessidade de ter ninguém trabalhando do mesmo lugar. Cada um realiza os seus trabalhos dentro de suas próprias casas, com um custo operacional muito mais barato, muito mais eficiente, né, do que existe hoje em dia nos modelos que a gente conhece. Parece que precisou até chegar essa pandemia para que certas empresas acordem para ver que esse modelo realmente funciona de trabalho. Enfim, eu acho que inclusive com a chegada do 5G agora, que vai revolucionar o mundo e criar possibilidades de até então que a gente nunca pôde imaginar, né? Enfim, é difícil a gente prever o futuro diante desse avanço tão rápido. Mas uma coisa é certa, gente, diante de todas essas incertezas, eu acho que o futuro é traçado e definido pelos atos do agora, né? São os atos que a gente realiza hoje que irão traçar o nosso futuro, tanto no rádio como em todos os outros setores empresariais e sociais. Então, eu acho que quanto a isso não resta a menor dúvida. O futuro é traçado hoje. O futuro é o hoje, né? E o hoje também se torna o nosso passado. Então tudo que a gente realiza hoje, as coisas que venham acontecendo, as transformações, as ideias, as decisões de hoje serão refletidas amanhã. Então o que é feito hoje vai refletir lá. Se a gente fizer uma coisa bem feita agora, né? Não só em rádio, mas em qualquer produto. Se você não cuida do seu produto, se você não foca nele, se você não cuida dos detalhes, o que será do seu produto daqui a 5, 10 anos? Né? Então, quando falamos sobre o futuro do rádio, a gente fala sobre o presente. E que, infelizmente, a gente sabe que não é muito feliz, não. O rádio de hoje não traz mais referências, esqueceu o componente humano. É um rádio que sacrifica o talento e potencial do seu time para um modelo arcaico de operação, que já não funciona mais. É hora de acordar, é hora de deixar o rádio ser sempre o que foi nas épocas douradas, né? Ser um veículo de expressão livre, democrata, ousado e sem medo. Se queremos que o rádio continue assim existindo, então é hora de a gente reavaliar um pouco tudo isso. Do jeito que está não vai rolar, não. Desculpa ser o embaixador dessa triste notícia para vocês, mas é um fato, é uma realidade. Mas o futuro dessa mídia depende de cada um, de cada emissora, e de como eles irão enxergar ou não essa grande lacuna criativa e comunicativa que existe nos dias de hoje. E para fechar então aqui a nossa conversa, que eu já estou mais além do meu tempo, aqui vai um conselho. É importante não ser mais um na boiada. Sabe aquela boiada, galera? Os boizinhos tudo enfileirado. Aí vai o cowboy, joga pra direita, a boiada vai pra direita. Opa, agora vai pra esquerda, a boiada vai pra esquerda. E você é mais um dos bois, né? Então não seja um nessa manada, não. Procure o seu caminho, desvie, vá pro teu lugar, siga o teu coração. Seja a voz e não o eco. Isso é muito importante. É uma frase pequena, mas de um peso enorme. E que eu espero que você leve com você em todos os seus momentos de vida. Seja a voz e não o eco. Acho que todo esse meu sucesso foi justamente por pensar sempre dessa maneira. Gente, sempre pensei assim. O que eu vou produzir, o que eu vou apresentar, o que eu vou falar no ar, que o ouvinte ainda não sabe. Porque a partir do momento em que você está falando alguma coisa
que as pessoas não saibam, ou alguma coisa interessante que não foi explorada por eles ainda, elas vão te ouvir. E aí é a importância de você ter alguém, por exemplo, que sabe o que está falando, que entende do que está falando. Esse é o Juninho Mazeio, mestre dos mestres, falando com a gente aqui para encerrar essa live maravilhosa que o Senac promoveu aqui na página do Senac São Miguel Paulista no Facebook. Faltou um pedacinho do vídeo onde o Julinho manda um abraço para todo mundo que acompanhou, um abraço especial para os radialistas que participaram com a gente e também para o Senac, que possibilitou que a gente estivesse aqui falando sobre esse veículo, ou melhor, sobre esse meio de comunicação que a gente tanto ama, que é o rádio. Julinho, cara, sem palavras, muito obrigado mesmo pela sua participação, por disponibilizar o seu tempo para estar aqui com a gente discutindo esse assunto. Acabou, né? Parece que o produtor não calculou muito bem o tempo. Só colocar aqui uma fala final da Bia, que estava acompanhando aí o que vocês estavam falando, escrevendo nas redes sociais, para a gente poder encerrar a nossa live de hoje. Diga aí, Bia, pode falar por cima mesmo. Isso aí, Marcelo. Chegou no final da nossa live. Nós agradecemos a participação de todos. Até a próxima e acompanhe a nossa programação do Senac ao vivo aqui pelas nossas redes sociais. Valeu, Bia, muito obrigado pela sua participação, acompanhando aí os comentários nas redes sociais. Ela mandou bastante coisa, mas acabou que não deu para colocar todos os comentários. Beijo para minha mãe, beijo para o Fernando Navas, que fez uma pergunta muito bacana. DJ Leroy, Denise, todo mundo que participou esteve com a gente. Mauro Bonfim, tô te vendo aí, muito obrigado pela sua participação. Vagnão, tá na expectativa ali, tá na escuta, valeu. Foi muito legal estar aqui com vocês discutindo o futuro do rádio. Quer trabalhar com rádio? Gostou da pauta? Gostou da prosa? Gostou do que a gente conversou aqui hoje? Procura uma unidade do Senac perto da sua casa. Tem curso de rádio na Lapa, em Santana, em São Bernardo do Campo e em São Miguel Paulista. Quer dar uma olhada na estrutura, conhecer como é que são os estúdios de São Miguel Paulista? No meu canal no YouTube, youtube.com/MDE Marcelo, tem um vídeo onde eu mostro toda a estrutura que a gente tem lá para te ajudar a construir uma carreira sólida dentro do rádio. É isso, galera. Um grande abraço, um prazer estar aqui com vocês. Cuidem-se e até a próxima.